O que é a via sacra? Qual é a importância dela na vida espiritual dos cristãos? Você já deve ter ouvido falar na via sacra e sabe que ela tem alguma coisa que ver com a Semana Santa, com a paixão de Cristo. Mas o que, na verdade, está por trás deste conceito de via sacra? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje nós não temos a Alice aqui na nossa live, porque questões de agenda fizeram com que não fosse possível a participação dela, mas na próxima semana ela estará aqui conosco, sempre dando a sua contribuição, que é muito boa. E antes de começar o tema, solta a vinheta. Como eu já disse, o tema de hoje é uma jornada espiritual pela Via Sacra. A Via Sacra também é conhecida como Via Dolorosa e é a comemoração, o relembrar dos momentos de sofrimento pelos quais Jesus passou durante o período em que ele foi condenado por Pilatos, na sexta-feira, logo cedinho, até a morte dele na cruz e seu enterro no final da tarde da própria sexta-feira. Esse período é o período em que Jesus sofreu, em que Jesus foi torturado, foi crucificado. E há fatos marcantes que aconteceram durante esse período. E por isso a gente relembra isso, comemora isso. A Via Sacra começou a ser comemorada no século IV da nossa era, lá por volta dos anos 320 e poucos, que foi quando a Igreja Cristã se tornou a igreja oficial do Império Romano. E aí essas comemorações foram instituídas. E elas continuaram durante muito tempo e, mais recentemente, algumas denominações cristãs deixaram de comemorar a Via Sacra. Comemoram a Sexta-feira Santa, etc., mas não se preocupam mais com os detalhes da Via Sacra. Outras denominações cristãs, como os católicos, os ortodoxos e alguns dos evangélicos, continuam a dar importância para a Via Sacra. E, por isso, muita gente que está nessas denominações evangélicas que não mais comemoram a Via Sacra não sabem bem o que é isso. E eu acho que perdem um lado importante da teologia cristã, da liturgia cristã, das comemorações cristãs, e por isso vale a pena aqui relembrar o que foi isso, o que aconteceu, o que a Bíblia nos conta a respeito destes momentos. É importante vocês saberem que a Via Sacra é comemorada oficialmente na parte velha da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém tem partes mais novas e partes bem antigas. E é nessa parte antiga que é formada por umas ruazinhas estreitas, cheia de construções de lado a lado, em que a Via Sacra é comemorada. E ela é comemorada assim, vocês têm aqui duas fotos da estação 3 e da estação 6. O que é isso? A Via Sacra ela é dividida em 14 estações. São 14 eventos que marcam o período de sofrimento de Jesus. E, ao longo dessas ruas, da parte velha de Jerusalém, tem aqui, como vocês estão vendo, na foto da direita, que marca a estação 6. Tem um 6 na parede e uma indicação do que é. Aqui na estação 3, em cima desse arco, dessa porta, indica o que é que se passou ali. Então, durante a Páscoa, a Semana Santa, multidões vão a Jerusalém e as pessoas andam por essas vielas da cidade velha de Jerusalém e vão parando nas estações, e aí fazem orações, pregações, etc. Então, vão parando nas 14 estações que compõem a Via Sacra e vão relembrando o que Jesus passou, o que aconteceu ali, etc. Então, nós vamos dar aqui um resumo, não vou falar das 14 estações, eu vou falar daquelas que estão
ditas na Bíblia, estão especificadas na Bíblia. As demais, eu não estou dizendo que não existiram, mas elas estão apenas na tradição. Então, para mim, tem um outro peso. Aquilo que está na Bíblia tem um peso maior, então eu vou falar de 9 das estações e as demais eu não vou citar aqui, para até resumir, a gente ter mais espaço para falar. A primeira estação é a condenação de Jesus. E uso o texto que está lá em Mateus 22 a 26, que diz assim: Pilatos mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem. Então mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. O que se está lembrando aí é que Pilatos não queria matar Jesus, e os líderes judeus pressionaram, insuflaram a multidão contra Jesus. Pilatos queria soltar Jesus, eles disseram para soltar Barrabás, que era um criminoso que estava preso. E Pilatos, então, lava as mãos, que na simbologia romana significa: eu não tenho responsabilidade sobre o sangue desse homem. Mas isso é conversa fiada, porque ele se omitiu, ele tem a responsabilidade da omissão. Ele se omitiu e mandou Jesus ser crucificado. Existe uma controvérsia de onde essa condenação se deu. Há 2 locais em que, historicamente, se imagina que essa condenação pode ter ocorrido. Uma é na Fortaleza Antônia, que ficava ao norte de Jerusalém, junto ao Monte do Templo, ali onde ficava o Templo de Jerusalém. Tinha uma fortaleza logo adiante, até para controlar a região do Monte do Templo. Então, Pilatos pode ter ido ali e feito a condenação nessa fortaleza. Outro local que se imagina onde isso pode ter acontecido é no palácio do governador romano em Jerusalém, e ali Pilatos pode ter logo cedo feito a condenação. Não se tem certeza absoluta, um dos 2 locais foi escolhido, há uma igreja ali, essa igreja que você está vendo na foto, e ali começa a Via Sacra, que seria o local onde Jesus foi condenado, onde aí ele é açoitado, etc. E aí começa a Via Crucis, começa a Via Dolorosa de Jesus. E a segunda estação é comemorada nessa ruela, como eu falei para vocês, que é uma referência a João 19:17, que disse assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Você já deve ter ouvido que Jesus foi crucificado no Gólgota. Gólgota é caveira em aramaico, que era a língua popular dos judeus na época. O que isso quer dizer caveira? Era o local que ficava fora dos muros de Jerusalém da época de Jesus e onde se faziam as crucificações. Depois a cidade cresceu, englobou essa área, hoje está dentro do que é a Cidade Velha, mas na época de Jesus ficava do lado de fora, onde também havia um cemitério. Isso jamais poderia ficar dentro da cidade na época de Jesus. Então, Jesus começa a sua trajetória, entrega uma cruz para ele carregar. E você precisa entender e lembrar que o que eles carregavam, os condenados à crucificação, não era a cruz integral, como aparece hoje em muitos livros, filmes, etc. Eles carregavam a trave horizontal da cruz, que chamava-se patíbulo. Eles carregavam, então, essa trave, essa viga horizontal. A viga vertical, né, o poste onde o patíbulo era preso, ficava no local da crucificação, já estava lá enterrado, no solo preso. Eles carregavam, então, apenas o patíbulo, a trave horizontal, que era uma viga pesada e era carregada pelo condenado ao longo do caminho pela cidade de Jerusalém, e que sofreu humilhações, etc., e Jesus passou por isso. Então, essa é a estação 2. A estação
3 e 4, fala da primeira queda de Jesus, isso não está relatado na Bíblia, fala de um encontro de Jesus com Maria, mãe dele, isso também não está relatado na Bíblia, embora pode ter acontecido, Jesus cair no peso da cruz, a mãe dele estava ao pé da cruz quando Jesus foi crucificado, quer dizer, é plenamente possível que isso tenha acontecido, mas não está relatado na Bíblia, então eu não vou perder tempo com isso. E aí, em certo momento, na estação, que é a estação 5, e tem lá, essa passagem está em Marcos 15, 21, diz o seguinte: e obrigaram um certo Simão, natural de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. Tinha um homem chamado Simão, que era pai de Alexandre e Rufo, que foram depois cristãos conhecidos, por isso eles são citados no texto do Evangelho. Esse homem era natural da cidade de Cirene, ele não era dali, mas tinha um campo ali em Jerusalém, morava ali, estava voltando do campo e cruzou. Pegaram esse homem e disseram: ajuda a carregar a cruz, porque ele não está aguentando. Ele caiu, ele está fraco por causa das torturas, etc. Então, os soldados romanos obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Nesse não é Simão Pedro, que é o apóstolo, é um outro Simão, que na verdade o nome original é Simeão, que é uma das 12 tribos de Israel, e era um nome bastante comum naquela época. Então, esse Simeão de Cirene foi o homem que carregou a cruz, e isso é comemorado na estação 5, que aqui está a foto do local onde as pessoas comemoram isso. Depois temos a estação 8, a estação 6 e 7. A estação 6 é a célebre história de que Verônica limpa o rosto de Jesus com sangue, etc. Isso não está na Bíblia. E a estação 7 é Jesus caindo pela segunda vez. Então, a gente vai para a estação 8, que é onde quando Jesus encontra e fala com as mulheres, as seguidoras dele, as mulheres que o ajudavam no ministério dele. Isso está lá em Lucas 23, 27 e 28. A estação está indicada aqui, Via Dolorosa, você está vendo o cartazinho aqui, Via Dolorosa, a 8ª estação. E o texto da Bíblia diz o seguinte: um grande número de pessoas o seguia, natural, as pessoas gostam desse teatro de crucificação, etc. Vira entretenimento. Inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Muitas mulheres seguiam Jesus e acreditavam nele. Jesus voltou-se e disse para aquelas mulheres: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Jesus está se referindo ao lado espiritual daquilo que estava acontecendo ali, como também profetizando a queda de Jerusalém, que aconteceu cerca de 30 e poucos anos depois, quando houve uma grande revolta em Jerusalém foi destruída pelos romanos. Então, Jesus está profetizando o que haveria de acontecer aí. Essa é a estação 8. A estação 9 é onde Jesus cai pela terceira vez, e também não está relatada na Bíblia. A estação 10, a foto que eu tenho não ficou boa, então eu não vou me referir à estação onde Jesus tiram as vestes de Jesus, que as pessoas eram crucificadas nuas. Então, isso já estamos nos aproximando do Gólgota, o lugar da caveira, onde Jesus foi crucificado. E aí, então, nós temos Jesus é pregado na cruz. Isso está lá em Lucas 23, 32 e 33. Tem vários locais onde isso é falado. E Jesus é pregado entre dois criminosos. E o texto da Bíblia diz assim: dois outros homens, ambos criminosos, eles eram ladrões, segundo a tradição, também foram levados com ele para serem executados. Ao chegarem ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Se você lembra do que a Bíblia fala, um dos criminosos
zombou de Jesus, e o outro criminoso repreendeu esse primeiro e se converteu e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: ainda hoje tu estarás comigo lá. E é uma das pessoas que a gente sabe que foi salvo, porque a Bíblia relata Jesus dizendo que esse homem, esse criminoso, foi salvo porque ele se converteu. E isso é a maior demonstração que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo como Salvador. Ela não vem pelas obras, já que esse criminoso que estava pendurado na cruz nada tinha feito de bom. Pelo contrário, ele reconhece: eu estou pendurado aqui, eu fiz por onde merecer isso. E ele se lembra de Jesus e ele é salvo. Agora nós vamos para a estação 12, que está lá em Lucas 23, 44 a 46, que é a morte de Jesus na cruz. Repare aqui a foto, aqui nós já estamos dentro da igreja do Santo Sepulcro, que fica em Jerusalém. É uma igreja enorme que é cuidada por diferentes denominações cristãs, católicos, ortodoxos, etc. É uma igreja interessante, tem multidões lá dentro, é uma igreja toda ornamentada, toda rica. Os evangélicos têm um pouco de dificuldade de se encontrar numa igreja dessa, porque as igrejas evangélicas não têm esse tipo de ornamentação, etc. Mas isso tem a ver com a tradição histórica, não vamos entrar nisso aqui agora. E neste local, que é um altar, vocês veem que tem uma senhora se abaixando para entrar, é que nessa parte inferior ali do altar tem o local que é o buraco onde a cruz de Jesus foi fincada. A tradição guardou isso, e eles, embora toda a rocha, toda a região foi escavada, foi tirada, eles deixaram esse pedaço para mostrar o local exato da crucificação. Isso fica dentro da igreja do Santo Sepulcro. E o texto de Lucas 23, 44 a 46 diz o seguinte: já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até às 3 horas da tarde. Então, de meio-dia às 3 da tarde, que foi quando Jesus morreu, houve trevas, houve uma escuridão que era exatamente a natureza registrando a morte do Filho de Deus. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou o seu meio. Que véu é esse? Esse é o véu que separava dentro do templo de Jerusalém o santo lugar onde os sacerdotes iam, tinha o candelabro de 7 braços, tinha um local que queimava incenso, etc., do Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Nessa altura, a Arca da Aliança já não estava lá, porque ela tinha desaparecido quando os babilônios conquistaram Jerusalém, e a arca não se sabe o que aconteceu com ela, mas a arca ficava no Santíssimo, e no Santíssimo, ou Santo dos Santos, só entrava o sumo sacerdote no dia do perdão, no dia do Yom Kippur. Então, era um local que era o local onde se, historicamente, acreditava estar a presença de Deus no Santo dos Santos. E havia um véu, todo bordado, etc., que separava o santo lugar do Santíssimo. E esse véu espontaneamente se rasgou. E o significado disso é, claro, o ser humano passa a ter acesso a Deus diretamente, através de Jesus Cristo. Não precisa mais ninguém intermediar esta relação, como os sacerdotes dos judeus faziam antes de Jesus vir ao mundo. Eles eram os intermediários entre Deus e os fiéis. Com a morte de Jesus, o véu se rasga, e o simbolismo disso é que passamos a ter acesso a Deus diretamente através das nossas orações, etc. Então, o sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois expirou. Essas são as últimas palavras de Jesus enquanto na vida que ele teve aqui na Terra. Depois ele ressuscita e fala com
com os discípulos, os apóstolos, diversas vezes, mas aí já é um outro momento da vida dele. Então, essa é a 12ª estação. A 13ª estação é quando José de Arimateia, que era um homem poderoso, um homem que participava do conselho do alto sacerdote, que era o chamado Sinédrio, e era um discípulo de Jesus, mas era escondido, ele pede a Pilatos o corpo de Jesus, porque a sexta-feira estava chegando ao fim e no sábado, que começava na sexta ao cair do sol, eles não poderiam trabalhar, então não poderiam tirar o corpo de Jesus da cruz. E os seguidores de Jesus não queriam deixar o corpo dele exposto aos animais de rapina, aos cachorros, etc., que iriam estragar o corpo de Jesus, iria ser uma coisa horrível. Então, José de Arimateia vai até Pilatos, pede que ele libere o corpo para que o corpo possa ser descido da cruz e enterrado adequadamente. E isso é o que está lá em João 19, 38 a 40. E essa lápide no chão da mesma igreja do Santo Sepulcro marca o local onde o corpo de Jesus foi depositado para ser preparado para o enterro. Foi uma preparação às pressas, tanto que no domingo de manhã as mulheres voltaram ao túmulo para completar a preparação, para fazer tudo o que precisava ser feito, e ali foi feito às pressas, porque tinha pouco tempo e Jesus tinha que ser enterrado. E isso foi feito, ele foi enterrado, e esse local marca o local onde Jesus, o corpo, foi preparado. E o texto diz assim: José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Ele era discípulo secretamente, porque tinha medo. Ele tinha medo dos líderes religiosos cristãos. Com a permissão de Pilatos, levou o corpo. Estava junto com Nicodemos. Nicodemos é um outro membro do Sinédrio que tinha vindo falar com Jesus em secreto. Ele veio falar à noite, querendo saber de Jesus o que era o novo nascimento, o que é a conversão, etc. Tem uma passagem na Bíblia que conta sobre isso. Estava junto com Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de mistura de mirra e aloés. Envolveram o corpo em faixas de linho, juntamente com as especiarias, como era o costume. Onde Jesus foi crucificado, havia um jardim com um sepulcro novo. Então, era tudo perto. Jesus foi crucificado no local da caveira e logo ao lado desse local tinha um jardim. E José de Arimateia tinha um sepulcro que era dele, que era da família dele. Os sepulcros eram, naquela época, como são hoje, muitas vezes, sepulcros familiares. Esse sepulcro era novo, ninguém tinha sido enterrado lá. Então, Jesus foi preparado no local onde está essa lápide, no chão, e ficou pronto para ser enterrado. Então, nós chegamos à última estação, que é a 14ª, que é o enterro de Jesus. O local do enterro de Jesus, hoje há uma discussão. Muita gente gostaria que o local do enterro fosse um túmulo que está num jardim meio afastado lá. Muitas igrejas evangélicas falam que esse é o lugar certo, mas, infelizmente, isso está errado. É um local até que a gente acha mais adequado, etc. Está errado, porque os registros históricos indicam que Jesus foi enterrado no local que está dentro da igreja do Santo Sepulcro, e dentro da igreja tem uma área, assim, uma cúpula alta, e tem uma capela que está aqui. O corpo de Jesus foi colocado neste local. Evidentemente, na época era uma rocha, era um buraco na rocha com nichos onde corpos seriam colocados, e num deles foi colocado Jesus. Depois esse local foi todo escavado, essa rocha foi retirada, mas o local ficou marcado, o ponto ficou marcado. E hoje tem lá essa capela dentro da igreja do Santo Sepulcro. E o registro está lá em Mateus 27, 59 a 61, e diz assim: José de Arimateia tomou o corpo, envolveu-o num limpo lençol de linho e o colocou num sepulcro novo,
que havia mandado cavar na rocha, quer dizer, o próprio José tinha mandado cavar esse sepulcro. Era uma sepultura dele, José, que o outro texto fala, ficava junto ali ao local da caveira. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria, havia várias Marias que seguiam Jesus, tinha a mãe dele, não é a que está referida aí, havia outras Maria, mas Maria era um nome super comum na época de Jesus, havia uma quantidade enorme de Marias citadas na Bíblia. E aí estavam duas Marias, uma delas é a Maria Madalena, e tinha uma outra, estavam assentadas ali em frente do sepulcro. Normalmente, a preparação do corpo era feita pelas mulheres. No caso, Jesus, como ele tinha sido crucificado, era uma coisa complicada, o próprio José de Arimateia e juntamente com a outra pessoa que o ajudou, né, que foi Nicodemos, esses dois homens fizeram a preparação às pressas. Não fizeram direito. Maria Madalena e uma outra Maria estavam sentados na frente do sepulcro, então elas sabiam onde Jesus tinha sido enterrado. Por isso que elas puderam lá voltar no domingo de manhã para terminar de preparar o corpo num ato de amor a Jesus, né? E aí encontraram Jesus ressuscitado. Maria Madalena foi a primeira pessoa a falar com Jesus, a primeira pessoa a saber que Jesus estava vivo novamente, tinha sido ressuscitado, e ela corre para contar para os discípulos isso. Isso está em relatos que vão mais adiante na Bíblia. Mas aí, nesse momento, Maria Madalena e a outra mulher sentam e veem aonde Jesus foi enterrado, marcaram o lugar. Há gente que diz assim, não encontraram o corpo porque, na verdade, elas foram no túmulo errado. Está muito claro aí que isso não aconteceu. E mesmo que elas não tivessem estado presentes, bastava perguntar para José de Arimateia e para Nicodemos, que eles diriam onde Jesus foi enterrado. Jerusalém era uma cidade pequena na época, não teriam nenhuma dificuldade de localizar tanto José de Arimateia como Nicodemos. Mas elas testemunharam, elas estavam lá, elas sabiam onde Jesus tinha sido enterrado. Então, isso complementa a descrição do que é a Via Crucis, a Via da Cruz, a Via Sacra ou a Via Dolorosa, conforme você quiser chamar. Todos esses nomes são usados para essa trajetória de Jesus pela cidade de Jerusalém, carregando a cruz, depois sendo crucificado, zombado, chicoteado, em suma, um sofrimento terrível que Jesus passou até às 3 da tarde, quando ele disse, nas suas mãos, você falando com Deus, eu entrego o meu espírito, e ele expirou, ele morreu por volta das 3 da tarde daquela sexta-feira, que hoje a gente entende e chama de Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão. Aí está a descrição breve do que aconteceu, e acredito que com isso você tenha ficado esclarecido, você saiba agora dos fatos, dos detalhes do que aconteceu naquele dia terrível. Se você gostou dessa apresentação, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, porque tudo o que queremos é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. Agradeço sua presença aqui e que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.